mais um vídeo do canal Área de Pausa. Está Tamo aí de começando nos locais que a gente gravou pela primeira vez e hoje é um tema bem complexo para a gente falar e é um tema bem profundo. O Rafa vai introduzir para nós aí como que é o tema. Então, é um tema que ele poderia ser mais fácil, mas não é. Ele poderia ser algo que a gente passa uma vez e a gente sabe como passar na próxima ou como se virar. Ele é um tema que, não sei, ele traz muito das áreas mais e do jeito que a gente funciona no nosso mais profundo, sabe, no nosso mais profundo ser, assim, no seu eu mais profundo, porque, enfim, ele é um tema profundo também, ele é um tema delicado para muita gente, né? E é um tema que todo mundo vai ter que lidar também alguma vez na vida. E é muito difícil você lidar com ele porque geralmente a gente se acostuma muito fácil com as coisas, né? Você já parou pra pensar nisso. Então, a nossa vida, a gente vive as coisas, a gente conhece pessoas novas, a gente conhece lugares novos e a gente vive com isso, sabe? Isso faz parte da nossa vida. E quando isso, tipo assim, deixa de fazer parte da nossa vida, causa uma dor muito profunda, né, gente? Né? Sim, porque é como se você tivesse perdido algo dentro de você, né? Exatamente. Algo que estava na sua rotina, né? É você, tipo, literalmente se desprender de algo, né? E isso tanto quanto pessoas, né? Como pessoas, locais, lugares, né? Momentos fases da sua vida, vida, né? tudo isso, né? E é difícil você se despedir desses momentos e dessas coisas, né? É difícil, mano. Então hoje o vídeo é sobre despedidas, né? É sobre isso. despedidas e, cara, como tentar lidar com isso, né? De uma maneira que a gente não fique o tempo todo só pensando nisso e que acabe com a nossa vida, com a nossa saúde mental, de ficar pensando nisso o tempo inteiro. Então, tipo assim, você tá lá, você perdeu tipo assim, seu ente querido. É muito difícil, né? Você perdeu um ente querido e daí você não pensar naquilo, não tem como. A gente é ser humano, a gente vai pensar, a gente vai ter dias de luto ali, mas a gente tem que tentar superar isso de alguma maneira. E não é fácil, né? Superar um ente querido ou Qualquer tipo, perda, na qualquer verdade, perda, né? mano. Qualquer perda. Não precisa ser só um ente querido, um amigo que você tenha. Às vezes são perdas que são menos também, tipo, alguma fase da vida, né? Também, tipo, às vezes você, tipo assim, você mudar de cidade, sei lá, sabe? Esse tipo de coisa também é uma despedida, né? Também é uma despedida. Que também é mais leve, mas assim, tipo, ela pode causar muita dor, principalmente se você não tá, sabe, no mindset certo e se você não tá preparado para aquilo, né? E mesmo se você estiver preparado, se for alguém que é muito próximo, por exemplo, e você perde essa pessoa, cara, não tem como você falar, ah, beleza, amanhã passa. Não é assim. Não é amanhã que vai passar, não é depois. Porque sabe? se você muda de cidade, por exemplo, você tinha muitos amigos naquela cidade, pessoas com quem você convivia, locais que você frequentava. Então, assim, tipo assim, você sai daquela cidade e vai pra outra e não é só a cidade, né? É tudo que a cidade engloba. Você tinha uma vida lá. Tipo, é isso. É uma vida, uma rotina, então, são momentos. E aí até fica uma reflexão. Tipo, principalmente nessas despedidas, assim, ou de coisas que fazem muito parte da vida, tipo uma cidade, um curso, sei lá, alguma coisa que fez parte muito da sua vida. E você se despedir de alguém, você não tá só se despedindo, enfim, dessa pessoa, ou dessa fase, ou desse lugar. Você está se despedindo de um outro eu que você já foi. Exatamente, você tá né? meio que mudando uma fase da sua vida, tipo uma transição, né? É aquilo, você tá E realmente muitas pessoas- se desprendendo de quem você era antes. E muitas pessoas ficam presas, né? Ao que eram antes. Sim. Muitas pessoas ficam presas ao que eram antes, tentam voltar e buscar aquela versão que você era antes, mas você tem que entender que muitas vezes você tem que dar um passo pra frente ou dar um braço pra trás pra poder avançar na vida, né? Pra poder ter coisas melhores. E mesmo Então, que seja uma decisão difícil você ter mudado, ou você não queria ter mudado, teve que mudar por alguma força, é tentar tirar algo positivo disso, exatamente. dessa mudança, por mais que seja difícil, né? E eu acho que o ponto que você falou é muito válido, assim, ó, você tem que dar um passo pra frente. Você até falou, tipo, um passo pra trás, talvez, mas eu acho que esse, tipo assim, no fim, esse que é o passo pra trás seria, por exemplo, assim, tipo, uma pessoa que não queria ter se mudado, ela foi obrigada a se mudar pra outro lugar e ela sente falta daquele lugar que ela tava. É verdade. Então, às vezes, ela deu um passo pra trás, mas pode ser que daqui pra frente isso aconteça e você dá 2 passos pra frente, entendeu? Porque isso vai te amadurecer, vai trazer novos conhecimentos, vai trazer novos conhecidos, novas pessoas que podem virar amigas. E aí que tá, momentos, a vida locais. a vida ela tá acontecendo, né? E ela tá andando pra frente. Independente Exato. da gente querer ou não, independente de qualquer coisa, o tempo ele passa. E essa é uma coisa que eu acho que dói pra muitos, assim, porque realmente é difícil a gente lidar com essa passagem do tempo, é difícil a gente lidar que a gente tá ficando velho, e que a gente não é imortal e que, enfim,
As coisas passam, momentos passam. A gente passa, né? A gente é isso. A gente passa, né? Exato. E não só a gente, mas todo mundo que a gente ama. E por conta disso, né? A gente tem que valorizar o tempo também, né? É isso aí. Tipo, o que a gente pode viver no nosso presente com o que a gente tem que faz sentido ainda, ou que tem valor, né? Tipo, cara, a gente tem se apegar aquelas coisas tantas coisas, tem né? valor, né, pra você. Sim, pô, a gente tem tantas coisas, assim, que às vezes, por a gente estar num outro mindset, a gente acaba entrando, em outros pensamentos, assim, que acabam se distanciando a gente do que a gente realmente tem. Exato. Mas a gente tem muitas coisas, às vezes, e a gente só tá numa fase turbulenta que fica difícil de enxergar, né? Mas, enfim, se você passou por algo, você também vai passar por outro novo depois. Então, tipo, uma perda que você passar, uma despedida que você fizer, você na verdade tudo depois vai vai passar por outra situação depois. Essa situação ela pode ser melhor, né? E é isso que a gente sempre espera. Então você tem que estar sempre aberto ao futuro, né? Porque o ponto presente e atual, às vezes, que a gente tá, ele sendo bom ou ele não sendo, ele é um presente que ele está em constante movimentação. E se a gente não está aberto ao futuro, se a gente não está aberto a ser feliz amanhã, a gente de fato vai ter muita dificuldade em ser feliz, né? Porque funciona assim, né? Tipo, funciona com a gente tentando ser aberto agora pra gente, tipo, realmente receber as coisas boas, assim, sabe? E não é porque você, se você tipo... não tá propenso a receber essas coisas boas, você às vezes fica muito distante disso. Você entra num espaço mental assim que você acaba se distanciando. Exatamente. E não é só você, tipo, meio que esquecer o que você aconteceu e o que você viveu na sua vida, ou se você perde um ente querido. Não é pra você esquecer do que você viveu com ele, ou tipo assim, eu tava numa cidade que eu amava muito, aí eu morava naquela cidade, eu sinto falta daquela cidade. Não é pra você esquecer dela, entendeu? Ou daquele momento da sua vida, ou da faculdade. Sim. Os momentos que você tinha com seus amigos na faculdade, ou na escola, né? Ou em algum outro local. Não é pra você esquecer desses momentos. Você tem que trazer boas lições, trazer os bons momentos para que você sempre tenha essa força e busque essa força em algo que já foi, mas que te fez ser quem você é. E eu acho que o que te moldou também. Da despedida é isso, assim, porque a despedida não é fácil e não necessariamente porque você está se despedindo de algo, você não vai sentir saudades. Exato. Então sentir saudade é natural. É algo que vai fazer parte sempre das nossas vidas, né? Independente da saudade que você sinta, independente do nível de saudade. E você se despedir, na verdade, às vezes é algo muito bonito, porque não quer dizer que você superou aquilo, mas quer dizer que você tá deixando, você tá se permitindo viver a sua vida, mesmo com aquela dor que você tenha passado da despedida. Então, no fim, você não tá negando sua dor, você, na verdade, você tá tentando ressignificar a sua vida e você tá encontrando um outro jeito de ser feliz e um novo eu, né, querendo ou não. É uma busca, você né, você tá se desprendendo de quem você era antes. Então, eu vejo pessoas que, infelizmente, acabaram perdendo alguém muito próximo, né? De você ver o quanto de efeito que isso faz na vida da pessoa, no sentido, tipo, quando você realmente é muito próximo. Então, às vezes, sei lá, você é casado, enfim, você acaba perdendo a pessoa. Isso é uma dor que ela é muito grande, e isso realmente, de fato, você se torna um outro eu, porque você tava tão junto com a pessoa, sabe? E, enfim, é um ponto que é delicado, sabe? É difícil, né? E eu vejo muitas pessoas que elas conseguem ressignificar as coisas, e eu vejo muitas pessoas que elas sentem saudade, né? E, enfim, eu nunca passei por isso, né, também, né, de maneira mais profunda assim, mas você vê que a pessoa ela sente saudade, mas ao mesmo tempo tem pessoas que conseguem encontrar esse novo eu e essa nova oportunidade de ser feliz, que não é do jeito que a pessoa imaginava e não é nem do jeito que a pessoa queria, né? Não é do jeito que a pessoa queria, mas é um jeito que também é possível e que também pode vir até ela, né? E que é aquilo, não é o que ela imaginava, nunca foi o que ela imaginava. Nunca foi o que ela queria. Exatamente. Mas a vida acontece e às vezes a gente fica se perguntando muito por que as coisas acontecem, né? E por que... A razão daquilo tá acontecendo, se realmente era para acontecer aquilo, se realmente vai mudar alguma coisa para mim para melhor. Ou se só vai ser uma coisa ruim na minha vida. Então, e aí você tenta, se culpar às vezes. Se culpar pelo que aconteceu. Ou, enfim, ter falado, pô, poderia ter passado mais tempo, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, deveria ter aproveitado mais. Esse é um ponto que... não tem como você também controlar isso, né?
É difícil, né? Você controlar o tempo que você já passou. Se É, você não controlar o tem passado, como, você não não tem vai. O que Você tu pode pode controlar seu controlar presente. é a partir de agora pra frente. Como que você vai reagir com as pessoas que você ama, como você vai estar presente com as pessoas que você ama. Porque assim, se morre um ente querido, quem vai nos apoiar e quem vai estar com a gente, ou a gente vai buscar um colo, ou vai buscar uma acolhida, são pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente ama, a gente vai, né? Principalmente, eu acho que são as pessoas que a gente vai recorrer, pessoas que a gente tem confiança. Então, dá mais valor a essas pessoas no seu dia a dia, né? Estar mais com elas, conviver mais com elas. Pode ser um efeito que venha junto, né? Um E é um efeito que vem efeito muito junto. que apesar de não ser o que você estava planejando na sua vida. E valorizar mais esse tipo de pessoa, né? Também. Então, e é aquilo, eu acho que às vezes Deus acaba ressignificando a nossa vida por passos que a gente não imaginava que fossem acontecer, né? Uhum. Então, às vezes a gente passa por dores ou por situações Que a gente não imaginava, né? que a gente não imaginava que a gente ia E passar. não tá preparado. E é difícil estar preparado. Só que né? depois você consegue encontrar felicidade mesmo após essa dor, de uma maneira que talvez você não conseguisse, você não imaginasse algum momento que você poderia encontrar. Exato. Né? E não necessariamente, eu não quero dizer que tipo, vai estar tudo bem, que vai ser tudo bom, mas eu quero dizer que, enfim, mesmo com todas as circunstâncias, ainda tem alguma possibilidade, né? De você buscar essa, tipo assim, Sim. de você ter essa felicidade de novo e você buscar um outro eu, né? Você buscar uma nova versão sua Sim. e deixar aquela outra versão pra trás, porque é natural. É natural. É um ciclo, né? O que vai acontecer é um ciclo. É aquilo, às vezes a gente também... E um dos meus maiores medos, assim, só pra te falar, um dos meus maiores medos com relação à perda é perder pai e mãe. Né? É o maior medo, assim. É um medo E eu sei que forte pode mesmo. ter gente aí que tá assistindo que já perdeu seu pai, sua mãe. E eu não consigo nem imaginar como é que é, porque dá um medo, né? Eu tenho medo com relação a isso. É um medo que eu tenho, não sei se você tem esse todo medo, mundo mas tem. acho que muitas pessoas têm esse medo. E, cara, é até difícil até comentar sobre isso, né? Falar sobre isso, porque é algo que você não imagina. Então é isso que o Rafa falou, tipo, tem perdas que você não tem como se preparar para elas. Ou imaginar como que vai ser e tudo mais, sabe? Tipo, você tem que viver um dia após o outro, viver o seu presente e se apegar às pessoas que você ama sempre, porque elas vão estar junto com você, vão te acolher, que eu acho que é fundamental. E falar sobre isso, né? Não só guardar para si mesmo, falar sobre isso para fechar esse ciclo de uma maneira boa e você ficar com as boas lembranças. Eu acho que uma coisa que ajuda muito a gente a ir pro próximo passo, a tipo assim, continuar, né, vivendo, é a gente justamente, sabe, tipo assim, fechar o ciclo, igual você falou. Então, encontrar maneiras de a gente realmente, pelo menos, ficar em paz com aquilo e não necessariamente você ter saudade quer dizer que você não tá em paz, né? Mas você ter saudade, você mesmo assim conseguir viver a sua vida e ressignificar ela, você já pelo menos está encontrando seus passos de viver, né? Exato. E, enfim, eu acho que é isso. Eu acho que também a gente talvez não tenha talvez a profundidade do sentimento de poder falar igual alguém que já passou por essa situação, igual você falou. Por exemplo, de perder os pais ou de perder alguém que é muito próximo mesmo, assim. E que eu acho que é uma experiência que, enfim, ela muda muito as pessoas, né? Também. Cara, e eu que perdi meu avô, por exemplo. Que é uma eu coisa perdi meu avô, que é uma dói pessoa muito, que né? dói. É uma coisa que dói muito. E era uma pessoa que me apoiava muito em esporte, por exemplo. Porque eu jogo tênis. E ele era uma pessoa que sempre falava assim, não, você vai conseguir, você é professor, pô, você é muito bom, você joga bem, ele me via jogar. Então, assim, quando você perde uma pessoa dessa, que tá lá, mas eu só tenho boas lembranças dele agora. E eu lembro que ele sempre me apoiou. Foi isso que então, sobrou, assim, não, é isso que ficou, o que né? sobra são as boas lembranças que você tem com aquela pessoa. Isso que vai te alimentar para você ainda manter aquela pessoa viva no seu coração. Manter aqueles momentos que você teve com ela que foram especiais. Né? Então, eu acho que é isso, porque daí você consegue manter uma lembrança da pessoa. E hoje, ainda mais legal que você tem internet, você tem o celular, vídeo. Você tem até vídeo da pessoa, às vezes foto. Às vezes você não quer ver, né? Porque daí dá muita saudade, você não consegue aguentar. Mas assim, o mais importante é você ter boas lembranças com ela, criar boas histórias, bons momentos, risadas. E é isso que você vai lembrar da pessoa, né? Tipo, hoje eu lembro dele assistindo eu jogando. E, pô, é a maior lembrança que eu tenho, né? E é uma lembrança muito bonita, né? É uma lembrança muito bonita, muito bonita. É algo muito também... Ele sempre foi bem presente, assim, então... É algo que tem muito significado, né? Esse significado ele nunca vai se perder. E apesar... E foi algo que a gente sabia que ia acontecer até, por isso que é até meio complicado. Às vezes você consegue se planejar em um caso de câncer, por exemplo.
não se planejar, porque você sempre espera que vai reverter o quadro, né? E como é que foi isso pra você na época? Ah, é complicado, porque, tipo assim, vamos supor, você tem uma pessoa que tá com câncer, tá sofrendo, você tem esperança. Tem esperança. O sentimento era de esperança, É isso. de que ela ia conseguir se Então, é isso recuperar. que eu ia falar. Eu também, Então, o ser quando humano eu tem passei muito por disso, tá situações ligado? próximas a isso também. É difícil você aceitar que vai ter uma perda, assim. Então, é mas difícil, aí mesmo que quando tá, é não algo questão- muito... Mas eu não acho que é questão de aceitar. Eu não sei o que você sentia na época que você tava passando por isso. Aham. Mas quando era comigo, assim, com pessoas que eu infelizmente perdi, cara, até o último segundo eu ia rezar o tanto que desse, eu ia pedir pra Deus o tanto que desse Pra ela manter, pra né? manter a pessoa lá. É E fé, tipo, né? cara, Você é tem muito fé. difícil também pra gente como ser humano, como seres humanos que têm suas imperfeições, às vezes entender os planos de Deus e aceitar, Uhum. né? E eu não sei, eu sinto muito isso, assim, eu sinto que até o último segundo É. eu ia rezar muito, eu ia querer muito, assim, e eu sei que, tipo, é isso, eu como ser humano, e não necessariamente eu como um ser humano, na minha individualidade, eu vou ser o cara que, enfim, tem todos enfim, poderes pra reverter alguma coisa, mas eu rezo, tipo, eu rezar muito pra Deus, tipo, pô, sabe, tem que ter, e tem como, e tipo, a esperança, ela é real, a última que morre mesmo, sabe? A última que É o que parte. fica, né? É a última coisa que você tem até o É último aquele segundo, último cara. laço, né? É aquela Até o última último coisa que segundo. permanece até você... Sim. É, mano, E cara, mesmo depois, cara, e mesmo depois você ainda fica tipo, cara, mas eu tinha tanta fé que dava certo, eu tinha tanto. E às vezes E por que você que não vê- deu, né? Por que que É. não deu? Por que que não... Cara, mas é tudo... É isso que você falou. Uhum, A fé, né? A Aham. fé que você tem, a esperança que vai dar certo, que vai... uhum. E às vezes são os planos de Deus também, né? São, e É o ciclo é difícil, natural. e Às aí vezes que ele ia tá, ficar às vezes vivo é mais um difícil tempo, da gente sofrendo, entender. né? E aí, da gente entender é difícil. Entendeu? Porque a gente, como ser humano, a gente vê tudo da nossa ótica aqui, né? Exato. E a gente não consegue entender, às vezes, esses planos que são maiores do que nós, né? E, cara, é difícil, assim, é muito difícil. Ou vem em terceira pessoa, né? Tipo, porque ele tava sofrendo. Às vezes também. Então, Eu pra ele imagino pode que ser isso deva melhor. ter sido, às vezes pra você, foi algo que tava muito difícil. Sim. Só que pra ele, tipo assim, na passagem dele aqui na Terra, talvez, eu não sei, né? Porque, mas e se ele tivesse em paz, por exemplo? É uma coisa que a gente não sabe, né? É uma coisa que a gente não E sabe. tipo, por exemplo, se fosse comigo, talvez tenha algum momento da minha vida que eu esteja pra partir que eu fale, pô, eu tô em paz com tudo que eu fiz, né? E essa é uma Eu coisa fiz coisas que... boas, E né? essa é uma coisa que às vezes, tipo, pra pessoa que tá indo, pra ela vai ser muito menos doloroso, né? Exato. E ao Eu mesmo acho. tempo também muito mais doloroso, porque, tipo assim, apesar de pra ela ser menos dor física, né, você partir, cara, você já parou pra pensar que quem nos deixa, né, acaba perdendo todo mundo que ficou, Exato. né? E, cara, isso deve doer muito também, É. deve doer muito. Só que ao mesmo tempo, Essa frase é forte. Quem Per- vai embora é. acaba perdendo todo mundo que ficou. cara, imagina só a dor que você não sente com isso, É. entendeu? E não deve ser fácil, tipo, de maneira nenhuma, né? E viver isso, enfim, não deve ser confortável, assim. E, enfim, pra gente que tá aqui na nossa ótica de terceira pessoa, de seres humanos, assim, cara, é difícil, é uma situação, É. sabe, que você não Lidar digere, com parece, isso, né? sabe? Você não digere, parece que é algo que fica ali com você. É. Mas, enfim, eu não sei nem se tem uma receita mágica pra curar isso, eu acho que realmente não tem, assim, mas tudo que eu sei a gente como ser humano, a gente vai sentir tudo que a gente puder sentir enquanto a gente estiver vivo. Certo? É, exato. E a gente não Porque a pode, gente é ser humano e a também, gente né? não pode não Sentimento sentir, a gente não pode não sentir tristeza. É porque o ser humano sempre viveu muito em conjunto, né? Aham. Em sociedade. Então, assim, sempre que alguém falecia ou que alguém se mudava ou enfim, causa aquele sentimento de estranheza porque ela fazia parte da sua sociedade. Ela fazia parte da do sua seu ciclo, da sua E rotina. você E não a gente consegue se não adapta à sentir isso. rotina, né? Você não consegue não sentir, você não consegue não sentir esse impacto, né? E a gente se adapta muito a rotinas. Então, assim, acaba meio que quebrando um pouco a rotina. Você sente falta daquela rotina que você tinha que poderia ser boa. Enfim, Da rotina, de você estar a rotina numa engloba situação, muitas coisas, né? Momentos enfim, da vida, enfim, é o pessoas momento que você tava e... conta. Porque, pô, se seu avô tá vivo, você sabe que ele tá vivo, ele tá lá. É. Então, assim, E é quando mais não aquela tá, aí questão você de começa você... a- quando não tá. É isso. Mas, Enfim. rapaziada, escrevam nos comentários o que vocês acharam do vídeo, É um tema que a gente nem concluiu muito também, nem né? concluiu. Cara, a gente só Porque pega eu também não acho que é e um tema tão começa a falar. conclusivo e eu acho que é um tema muito profundo e que cada um interpreta da sua maneira, né? Mas, enfim, as despedidas fazem parte da nossa vida, a gente só queria trazer uma reflexão Exato. de como que a gente interpreta isso, né? É tudo que a gente pensa, porque não tem uma fórmula Igual eu mágica. falei, tipo, o que eu enxergo nas pessoas que já passaram por, enfim, despedidas um pouco mais fortes, até as despedidas que a gente passou que também foram fortes, a gente não
né? A gente sentiu muito também, né? Eu já passei por coisas que eu realmente, sabe, me senti bem, enfim, pra baixo e tal, e eu acho Sim. que isso faz parte também, mas você se despedir, você ressignificar as coisas, acaba tornando um significado muito bonito para aquela partida, que na verdade talvez seja até um sentimento de paz para a pessoa que não tá mais aqui, ou até um sentimento de paz interior por você estar numa situação nova, né? Uhum. Enfim, tem métodos de você ressignificar. Não necessariamente a gente tem essas chaves, mas enfim, é só uma reflexão que a gente quer trazer também e a gente queria ouvir a opinião de vocês, se vocês estiverem confortáveis, porque é um tema que é um pouco mais íntimo e profundo, mas ia ser muito legal ter essa conversa com vocês. Então, se vocês estão passando por algum momento também, quiserem desabafar nos comentários, aqui é Escrevam justamente aí. esse espaço pra gente conversar. Então, fiquem à vontade. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto, até mais.